Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Sem dúvidas, uma das contratações mais estranhas dos últimos anos foi a do volante brasileiro Matheus Fernandes pelo Barcelona. Isso porque esse jogador foi comprado em janeiro do ano passado junto ao Palmeiras por 7 milhões de euros, assinou um contrato de 5 anos, mas agora na última terça-feira foi dispensado pelo clube catalão sem sequer ser devidamente utilizado. Então, aproveitando a repercussão dessa curiosa dispensa, o Gol de Canela separou hoje a história de outros jogadores brasileiros que também foram comprados por milhões pelo Barcelona, mas acabaram rejeitados no time principal. Confere só! O primeiro caso do vídeo de hoje envolve um dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro. Em janeiro de 1980, o Barcelona desembolsou cerca de 800 mil dólares, valor que na época correspondia a 34 milhões de cruzeiros, e arrancou do Vasco da Gama o atacante Roberto Dinamite. Ainda vivendo o auge de sua carreira, Roberto tinha apenas 25 anos e chegou ao clube catalão com a missão de ser um dos principais nomes do ataque. E isso, de certa forma, até foi correspondido no início, já que na sua estreia oficial pelo Barcelona, o brasileiro marcou os 2 gols da vitória da equipe sobre o Almeria, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Mas, no final das contas, essa possível história de sucesso entre Roberto Dinamite e Barcelona durou apenas 3 meses. Com a saída do treinador Joaquim Rifre e a chegada de Helénio Herrera, o atacante brasileiro passou a não ser mais aproveitado no time titular. E isso o irritou, tanto que já em março de 1980, depois de quase assinar com o Flamengo, ele acertou o seu retorno para o Vasco da Gama. O curioso nesse contexto é que dessa vez, pelo menos, o Barcelona não saiu no prejuízo. Para liberar o retorno de Roberto, o clube catalão aceitou recuperar o investido na compra e ainda levou mais alguns milhares de dólares do Vasco. Partimos agora para julho de 2008, quando o Barcelona tirou o zagueiro Henrique do Palmeiras. Na época, com apenas 21 anos, Henrique havia há pouco tempo deixado o Coritiba, clube onde foi revelado. E após boas aparições com a camisa do Alviverde Paulista, chamou a atenção dos dirigentes do clube catalão, que pagaram cerca de 8 milhões de euros pela promessa. Esse valor foi dividido entre o Palmeiras e a Trafic, empresa que na época tinha uma parceria com o Verdão. Porém, o que parecia ser uma boa contratação de um possível talento brasileiro se tornou algo pra lá de estranho. Primeiro, porque Henrique nem se apresentou direito ao Barcelona e já foi direto emprestado ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. A justificativa era de que o zagueiro precisava ganhar experiência na Europa. Um ano depois, ao voltar para o Barça, participou apenas de alguns amistosos e já em agosto de 2009 foi mais uma vez emprestado. Dessa vez para o Racing Santander, da Espanha, onde ficou cerca de 2 temporadas. Henrique ainda voltaria para o Brasil em julho de 2011 para assinar um contrato de empréstimo com o Palmeiras, mas meses depois acabaria acertando um vínculo definitivo com o Verdão após rescindir o seu contrato com o Barça, que ia até 2013. Um ano depois de comprar Henrique, o Barcelona mais uma vez despejou alguns milhões no futebol brasileiro para contratar agora o atacante Keirson. Curiosamente, esse caso foi bem parecido com o de Henrique. Outra cria da base do Coritiba, Keirson também chamou a atenção do Barcelona após se destacar com a camisa do Palmeiras. Em mais uma negociação que contou com a participação da Trafic, o clube catalão pagou uma bolada de 14 milhões de euros e assegurou a promessa brasileira também por 5 temporadas. Na época, o atacante tinha apenas 20 anos. Dias depois de se apresentar no Barcelona, Keirson foi repassado por empréstimo para 2 clubes da Europa, no caso Benfica e Fiorentina. Nessas 2 ocasiões, que duraram 6 meses cada, ele teve passagens bem discretas. Já em julho de 2010, ou seja, um ano depois de deixar o Palmeiras, o atacante retornou ao Brasil e ficou o restante do seu contrato com o Barcelona emprestado primeiro para o Cruzeiro, depois para o Santos e por fim para o Coritiba. Em todas essas oportunidades, o clube catalão seguiu pagando boa parte do salário do brasileiro. Outro caso que ficou muito conhecido aqui no Brasil foi o do lateral direito Douglas. Em julho de 2014, o jogador foi comprado pelo Barcelona junto ao São Paulo por aproximadamente 4 milhões de euros.
Essa foi mais uma negociação que também teve a mão da empresa Trafic, que na época tinha 40% dos direitos do jogador. Credenciado por suas passagens pelas seleções de base do Brasil, Douglas desembarcou no Camp Nou e assinou contrato válido por 5 anos. Entre 2014 e 2016, Douglas ficou encostado no elenco do Barça e foi usado em apenas 8 partidas. Depois disso, até o fim do seu contrato, ele foi emprestado para o Sporting Gijón da Espanha, Benfica e Sivasspor da Turquia, respectivamente. Por isso, até hoje, sua contratação é considerada algo inusitado. Quando acabou seu vínculo com o clube catalão, o brasileiro acabou assinando um contrato de 3 anos com o Besiktas e segue por lá até hoje. Vou finalizar o vídeo agora falando do zagueiro Marlon Santos, que em meados de 2017 acabou sendo mais uma negociação curiosa do Barcelona. Revelado pelo Fluminense, Marlon primeiro chegou ao Barcelona B em julho de 2016, emprestado pelo clube brasileiro por 1 ano. Porém, antes mesmo do fim desse empréstimo, o clube catalão promoveu o brasileiro para o seu time principal e acabou exercendo o direito de compra estipulado no contrato. Na época, o Barcelona desembolsou 5,4 milhões de euros para ficar em definitivo com a promessa, que na época tinha 21 anos. Porém, já em julho de 2017, e com apenas 3 jogos no time principal, Marlon acabou sendo repassado por empréstimo para o Nice, da França. 1 ano depois, o brasileiro foi envolvido em outra negociação, mas dessa vez o Barça não saiu no prejuízo. Na ocasião, foi vendido para o Sassuolo da Itália, por cerca de 12 milhões de euros, ou seja, mais do que o dobro do valor pago para contratá-lo do Fluminense. Pessoal, só ressaltando o que eu deixei aqui no comentário fixo. Os casos de Malcom e Paulinho não entram na lista, até porque ambos fizeram mais de 20 partidas pelo Barcelona, beleza? E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!